Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vou trabalhar com vocês o volume de uma flor. E essa flor escolhida foi a rosa, a mesma rosa que eu tirei o desenho e que depois eu desenhei ela em grafite. Justamente para dar continuidade à minha didática com vocês, da importância da gente fazer um estudo antecipado daquilo que a gente vai pintar e também criar o hábito de fazer aquele estudo ou desenho no grafite para depois trazer para aquarela. Também, né? Isso também, não que desenhar direto, de uma maneira espontânea, não seja importante. É um conjunto de várias ações. Só que essa prática, ela é interessante e importante justamente para que vocês desenvolvam aos pouquinhos o desenho também, tá bom? Então, hoje eu vou usar com vocês o estojo da Talens. É esse estojo aqui de 8 cores. Eu vou falar mais sobre esse estojo depois, mas eu vou usar ele justamente porque ele tem 8 cores. Então, eu tenho né, os seus tubinhos tem 12 ml, o que o torna bem interessante, o que rende também bastante. E aí, vamos lá. Então, o que eu vou fazer com vocês, né? Depois eu falo dessa tinta. Eu vou voltar com a rosa, tá? Então, a gente vai estudar a rosa na construção do volume dela. Virão outras flores depois, mais árvores, viu? Não encerrei ainda o de árvores, não. É muita... Não, a gente tem muita coisa ainda. Bem, aí o papel que eu vou usar hoje é o papel da Hahnemühle, o Concept, né? De 220 gramas, né? E ele também é próprio para aquarela. Vamos ver como ele vai se comportar. Não fiz uso, abri agora um pouquinho antes de começar a gravar. Ele é branco natural, vem 20 folhas e eu paguei R$15. Eu gosto de falar para vocês o preço, que é para vocês também terem uma noção. Então, a rosa é a mesma. É a mesma rosa que eu fiz a grafite. E para que vocês enxerguem bem cada pétala e cada detalhe, eu cobri ela com a... Eu tirei o desenho do meu próprio desenho. E aí, para ser mais prática, eu fiz o uso do papel vegetal, né? Que eu não vou ficar desenhando várias vezes a mesma coisa. E peguei a caneta Nankin da Staedtler 04 e cobri ela porque é a prova d'água. Já tô com 2 recipientes de água, né, como vocês sabem. Não vou prender em nenhuma prancheta, vou deixar no bloco. Vou fazer uso de 3 pincéis, eu acredito, né. O chanfrado da Cotman, que é o Wilson Newton. Um bem fininho, que eu vou mostrar pra vocês como fazer o espinho. E o da Brush, né, o Aqua Brush. E vou a esse estojo. Por que esse estojo? Também vou fazer uso de um godê aqui, né, que eu já dei uma limpadinha, que é para vocês me acompanharem na construção de algumas cores. Então, vamos lá. Esse estojo, ele tem 8 cores. Já estão aqui as 8 cores. Então, eu tenho um vermelho mais vivo, tá? Que o estojo chama de... Deixa eu dar uma pescada aqui. Vamos falar do estojo. Ele chama de Scarlet. Então, eu tenho o vermelho Scarlet, eu tenho o Laca Carmina, né, que é o Alizarin, é o Alizarin Crison que eu chamo. É ela também, Alizarin Crison, tá certo. O amarelo de cádmio, o amarelo ocre, um marronzinho, um verde escuro, apenas um tom de verde, um azul ultramar, tá? E no outro estojinho eu coloquei o gris de pine. Então, vejam só. Vamos começar aqui. Não tem o branco, nesse caso. Poderia usar um pouquinho, para fazer um rosinha mais pastosinho. Mas vamos partir pela água, né? Será que tá escuro? Bem, então eu vou começar usando esse pincel. E aí, como que a gente começa assim uma flor? Vamos lá. Vamos voltar aqui agora à fotografia, para que vocês entendam o processo. Quando você tem uma foto de referência,
você primeiro tem que analisar as suas cores. Quais são as cores que você enxerga envolvidas nessa flor, nesse caule, nessas folhas, tá? Você pode também ser livre para não só não seguir a risca, a cor que você vê, como fazer uso de uma outra cor, sim, pode, para criar o volume, posso. Mas no geral, né, qual é a cor? Quais são as cores? Quais são as tonalidades de vermelho que você vê, tá? Então veja, aqui a gente vê um rosa muito mais claro, e aqui a gente já vê ele escurecendo, ou seja, essa parte já é mais escura que essa. Aqui eu vejo algo quase um violeta. Aqui eu vejo um tanto muito mais escuro, né, de uma profundidade que poderia até ser um gris ou um marrom. Assim você vai analisando, né? Quantos tons de verde eu estou vendo? Eu vejo um verde mais claro, eu vejo um amarelo ocre, eu vejo tonalidades aqui de marrom na pontinha, aqui eu vejo uma pitada de vermelho, pelo menos eu vejo. E aí cada um vai ver conforme a formação do seu olho, viu? Porque isso também é um fato. Nem sempre as cores que eu vejo vai ser a cor que uma outra pessoa vai ver. Haja vista os daltônicos. Mas o volume, então, vai se construir a partir desse degradê e dessa variação de cores dentro de um objeto. Sendo que às vezes pode ser a mesma cor, apenas clareando ela ou escurecendo ela, que é o caso da gente ter uma pintura monocromática, tá? Então aqui eu vou começar com o vermelho Scarlet e vou disponibilizar ele aqui, e veja que aqui ele é extremamente vivo, né? A gente já sabe que na aquarela a sua quantidade de água clareia a tinta, então é a minha quantidade de água que determina a intensidade da minha cor, né? Então quando eu tenho um pouquinho mais de água, ela tá um pouquinho mais diluída, ela se torna um tanto mais clara. Então vamos lá, eu vou começar por onde, Deus do céu? Por aqui, vamos começar por aqui. Então eu vou começar com essa pétala de baixo, tá? Então eu vou fazer essa primeira aguada. Outra coisa que eu faço é buscar o movimento daquele objeto. Então, essa pétala, ela faz uma curva, a qual eu tô deixando visível as marcas do pincel. Eu quero que vocês entendam o que é essa curva que eu sigo, tá? Então, aqui foi a minha primeira aguada. Vejam só, ainda tô nessa pétala, tá? Isso aqui vai clarear, deixa clarear quando ele secar. Agora eu vou pegar aqui, ó, daqui pra cá, ela já é mais escura, não muito, mas ela é. Então, aproveitando que eu tenho um outro tom de vermelho, eu vou colocar ele aqui do meu lado. E eu trago esse tom aqui, ó, de dentro pra fora, não tanto, tá? E aqui também nas pontas, porque a pétala dobrou. Vejam só, eu tô ensinando vocês, né, a fazer esse volume, tá? Então, não vão ficar presos a tanta perfeição. Eu quero que vocês entendam o processo. Como que a gente começa com o processo de volume. Aqui nessa pétala, a mesma coisa. Ela vem de dentro pra fora, ela dobra.
Aqui, então, onde ela encosta na outra, é ligeiramente mais escuro. Aí, repare que agora eu não vou descer. Eu vou deixar essa parte de cima branco, por quê? Porque ela faz a curva. Acho que vocês estão me entendendo. E aqui embaixo eu vou marcar, né? São as partes mais escuras. Eu vou lavar aqui esse pincel. Como é um pincel limpo, lavado, eu vou umedecer ele aqui um pouquinho. Eu vou dar uma desmanchada aqui nessa linha que se formou. E vou aproveitar essa aquarela e diluir um pouquinho mais. E pegar o pigmento mais escuro e dar uma empurradinha dele pra baixo. E aqui agora eu vou desmanchar as linhas, só pra vocês terem uma noção como que eu faço. Tá? Ela tá descendo, ó. Ela vai descer mais. Eu vou limpar aqui o pincel. Olha só, ó. E aqui eu vou continuar clareando aqui. Tô limpando o pincel. Empurrar o pigmento para baixo. Então, com o pigmento da aquarela, quando ele começa a secar, você tem uma vantagem, desculpa, que é empurrar ele para as extremidades. Vocês estão vendo aí? Tá. Vamos, aqui ela agora vai secar. E eu venho agora pra cá, molhei aqui o pincel no vermelho mais claro. E vou fazer a mesma coisa. Vou puxar a tinta pra cima e pra baixo. Só que aqui eu quero mais claro, porque aqui existe uma curva. Então, eu vou lavar o meu pincel, tirar o excesso de água e subir aqui agora com o pigmento bem ralo. Empurrando o mais escuro pra pontinha. Vocês estão vendo, né? Ok? Vamos continuar. A pétala tá invertida, né? Aqui agora eu tenho uma outra que faz totalmente a curva. E usando esse mesmo pincel com esse pigmento, eu preciso de uma tonalidade aqui muito mais clara. Então, eu vou umedecer o pincel apenas e molhar aqui essa parte com um leve tom de vermelho, porque eu tenho, vou botar aqui só mais um pouquinho, porque eu tenho aqui uma pétala que se dobra, tá? Vejam que eu não umedeci o papel antes, trabalhando com papel seco. À medida que eu tô trabalhando cada pétala, é que eu umedeço, certo? Então, e aqui eu vou deixar secar, peraí que aqui eu preciso... E assim você vai ajeitando a aquarela, né, na medida em que ela vai se expandindo em algum lugar que você não quer. Agora eu vou pegar o tom de vermelho um pouquinho mais escuro. E nessa parte de dentro, onde eu tenho que ter uma profundidade, um escurecimento, eu vou jogar o vermelho Alizarin Crison, que é mais escuro que o vermelho Scarlet. Aqui também, ó. E deixa aí secando. Aqui eu já tenho um outro volume, e estando a tinta ligeiramente mais clara, eu já vou aqui trabalhar também esse outro volume. Aqui eu pego de novo, vejam que eu só tô por enquanto nos tons de vermelho, criando
uma passagem, né, de tonalidades dentro do vermelho. Ainda vou entrar com o azul e por outras cores, tá? Então, na aquarela, toda vez que você quiser clarear uma cor, você dissolve um pouquinho mais ela, né, usando da sua transparência. E assim você vai trabalhando com toda a paciência. Então, vocês estão vendo aí como que a coisa tá se formando, né? Bem, mas a coisa ainda vai vir mais. Aqui já tá secando, ó. Aqui agora, então assim você vai trabalhando o volume. Onde existe uma tendência a parte mais clara, você trabalha essa aquarela mais dissolvida, tá? Ó. Aqui eu tenho outra pétala, né? Que aí ela, deixa eu entender aqui, ela parte assim, ó, de dentro pra fora. Ó, aqui eu tenho que manter essa claridade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar o pincel e com ele úmido, mas não tão encharcado, eu vou trazer esse pigmento vermelho mais ralo aqui nessa ponta. Tá vendo? Aqui já é uma parte também que eu tenho uma certa claridade. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Aqui agora já é, então a rosa ela é cheia, né, dessas partes dobradas, dessas pétalas dobradas e de camadinhas. Então você faz aqui a mesma coisa. Daqui a pouco vocês vão entender essa construção melhor, quando vocês tiverem a visão do todo. Então, acompanhe agora aqui essa construção, tá? Que eu vou acelerar e depois eu volto com os detalhes. Então, no momento, eu só estou fazendo uso de duas cores, dois tons de vermelho, tá? O vermelho Scarlet e o Alizarin Crison.
Então, pessoal, ó, até aqui, o que que eu fiz? Eu construí o volume, apenas variando os 2 tons de vermelho e tendo a ajuda, claro, da água, né? Afinal de contas, estamos fazendo uso da aquarela. Enquanto ele seca, e aí a gente vai entrar em umas tonalidades mais de violeta, eu vou fazer a mesma coisa na folha, que é o quê? É dar essa primeira mão de colorido. E aí eu quero agora um verde mais claro, e eu não tenho. O que eu tenho é um verde escuro. Então, eu vou construir esse verde mais claro com 2 cores que eu tenho nesse jogo, que é o quê? O amarelo de cádmio, tá? E uma pitadinha de gris. Ó lá. É uma pitadinha mesmo, porque eu quero quase um verde limão. Também preciso dissolver mais um pouquinho. Ah, eu peguei o pincel da Ceramic porque eu achei o Aquabrush um tanto grosso. Então, esse verde mais claro, eu vou fazer aqui a primeira mão, né? Só que aí você tem que ter um cuidado de fazer o mesmo processo das pétalas na folhagem. Ver as minhas áreas de luz. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma leve transparência aqui nessa folha. Tá? Essa vai estar pra cima, normal. Então, eu posso... Ah, eu não reservei antes o branco do papel, então... Então, vai ficar poucas áreas. Aqui a mesma coisa. Tá? Aqui já é mais claro, porque eu tenho uma incidência de luz aqui atrás. Então, ó, vejam que aqui já tá mais claro que aqui. E esse clarear foi apenas uma questão de dissolver a tinta. É o mesmo tom de verde que eu construí, eu só dissolvi mais. Então, à medida que ela foi sendo gasta no pincel, foi ficando mais ralinha, tá? Ela vai ficando mais clara. Bem, então tá queimada aí a folha também. A gente chama de queimar, tá, gente? Quando você dá essa primeira mão. Então, tá queimada. Então, vocês vão começar a entender o processo daqui a pouco. Então, eu vou deixar ela secar. Em alguns lugares, deixei um pouquinho branco do papel, como eu deixei na rosa. E aí, enquanto ela seca, limpa a pincel. E vamos construir agora um tom de violeta. Como que eu vou fazer esse tom de violeta? Eu vou pegar, nesse caso, o meu vermelho mais claro. Acho que eu vou pegar aqui mesmo, não, que eu vou usar. Que é o vermelho Scarlet. Colocar ele aqui. E um tris de azul. Pra eu começar a dosar. Ó, já tenho o vermelho mais fechado. Mais um tris. E assim você vai sentindo a cor que você quer chegar, se tá próximo ou não. Essa cor agora,
Eu preciso dela, então esse tom vai ficar aqui. Ficou, eu trago pra cá o meu pincel, tiro aqui um pouquinho. E pego mais um tom de azul, agora um pouquinho mais, porque eu quero mais escuro. E reparem que eu fiz uma gradação dessa mesma cor, apenas escurecendo um pouco mais, tá? Agora eu lavo o meu pincel. Vou no meu vermelho Scarlet. No Scarlet não, no Alizarin Crison. Aqui. Ó, ele tá aqui. E vou botar também um pouquinho desse azul. Ó, eu já tenho um carmim bem escuro. Se eu quiser algo mais escuro, vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui, desse mesmo tom aqui, mais um pouquinho de azul. E ele vai quase... Nossa, não, é um tom violeta bonitão. Ok, é isso que eu quero. Pronto, construí 4 novos tons de vermelho, tá? E agora vem esse trabalho mais delicado. Então, vamos lá. Aproveitando que meu pincel tá com esse tom mais escuro, eu vou nas minhas áreas em que eu quero um realce do escuro, ó, com muito cuidado. Eu vou colocando, né, devagarzinho. Muito cuidado. Ok?
Então, pessoal, vocês viram que eu trabalhei. Agora eu tô usando um pincel muito fininho, que é o 3/0 da Ceramic, para fazer alguns veiozinhos da rosa. Então, olha só, viram que eu mostrei pra vocês, né, como que eu construí a cor. Então, assim a gente vai trabalhando o volume. Uma hora fica difícil narrar tudo, mas vocês conseguiram aí entender o processo, né? Então, viram que nessa construção de variação da tonalidade do vermelho, eu usei 2 tons de vermelho e o azul, certo? Aqui só para construir aqui alguns veiozinhos da rosa. Não sei nem se vocês estão vendo. E aí vamos agora para a folha. Mas só para vocês verem aqui essa... Gente, a aquarela, ela é assim, simplesmente fantástica. Tenham paciência, que com o tempo a gente vai aprendendo a controlar essa água, a fazer as tonalidades, né? A deixar também alguns efeitos que acontecem, né? Sem que você esteja esperando. E aí, com o tempo, isso tudo você vai aprendendo. O importante é praticar sempre, tá? A folha, né? Então, eu já tenho aqui um tonzinho de verde clarinho. E agora eu preciso de um tom de verde mais escuro, que eu já tenho aqui. Só que esse verde, ele é um tanto artificial, né? Então, eu vou quebrar ele aqui um pouquinho. Eu vou pegar ele mesmo. Olha lá como ele é muito forte, né? Aí, o que eu faço? Eu vou jogar um tico de azul. Mais azul. Tá? Agora eu vou limpar o pincel pra não sujar meu amarelo. E eu vou pegar aqui um tico de amarelo, mais um tico de amarelo. E vou misturar. Desse tom eu trago pra cá. Observe que eu sempre divido as minhas cores. Eu vou lavar o pincel. E eu vou colocar um pouco de amarelo ocre. Eu vou pegar mais amarelo ocre. Pera aí, né? Olha lá. Já gerei um verde mais natural. Lembrem-se de assistirem as dicas, tá? Agora eu vou pegar mais um pouquinho desse verde. E vou pegar aqui um pouquinho de marrom. Bem pouquinho. Acho que aqui deu. Vamos lá. Então, eu já tenho aqui 4 tons de verde. Né? Gente, olha, pintar é delicioso. É uma descoberta, assim, de inúmeras possibilidades. Então, deixa eu começar aqui com esse talo. Porque aqui em cima
Ó, aí aqui, eu sempre faço isso, a tinta ela ainda está... Deixa eu fazer uma divisória aqui. A tinta ela ainda tá grossa no pincel, então eu vou distribuindo ela pelo desenho para amenizar. E aí, pessoal, vocês viram a construção e é isso. Espero que treinem e façam essa construção também das tonalidades, né, de vocês. Assinar, né? Certo? E assim a gente vai se desenvolvendo na pintura. Então, deixa eu chegar mais perto um pouquinho. Aqui vocês percebam. Então, assim, não se apeguem a um hiperrealismo, não é o caso, tá bom? Tava contornado com a caneta, a prova d'água, o que pode ser também uma possibilidade de uso na aquarela. Mas eu quis dar, assim, nesse exercício 10, essa percepção para vocês da construção do volume da rosa, tá? Viram outros. Também não é o caso aqui de eu dizer de que a luz, no geral, ficou por conta desse jogo de volume, para que vocês entendam quando a pétala vira, né? Quando ela vem... Ó, quando ela vira, né? Então, ela virou. Então, ela tem que ser mais clara, porque aqui eu já entro com tom escuro.
Aqui ela já vai me dando um volume, né, meio côncavo, e assim a gente vai. Então, esse é o exercício 10, tá bom? De uma maneira bem tranquila, para que vocês também acompanhem. Vocês viram aí a construção das folhas, onde eu só tenho um tom de verde, mas vocês viram o que eu fiz, né? Então, eu mostrei a mistura. E é isso, tá? Eu vou colocar essa rosa amanhã no Instagram, no meu Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do meu Instagram, para que vocês, quem quiser, eu tava pensando, pode puxar a imagem da rosa, imprimir em casa e já ter a base do desenho, e aí é só treinar. Imprime a rosa no tamanho do ofício normal, que é o tamanho desse bloco, e você vai ter aí já o desenho, para você não se preocupar nesse momento de eu me falar assim, mas Érica, eu também não sei desenhar a rosa. Então, você vai pegar no Instagram essa imagem, amanhã, tá, gente, eu coloco. E vocês fazem isso se puderem, tá? Imprime a flor, ou então amplia no seu computador e com papel vegetal faz o decalque das linhas, depois traz para um bloco e trabalha o volume dentro disso que eu expliquei. E assim vocês vão aprendendo. Então é isso, tá? Então, um beijão e até o próximo vídeo.